Há uma piada antiga que diz que um matemático, um engenheiro e um contador estão candidatos ao emprego. Na sala de entrevistas, eles recebem um teste de matemática só para se aquecerem. O que é 2 mais 2? O matemático revira os olhos, escreve o numeral 4 e segue em frente. O engenheiro faz uma pausa por um momento e em seguida escreve aproximadamente 4. Já o contador, com a expressão tensa no rosto, levanta da cadeira, vai até o cara que está aplicando o teste e fala no seu ouvido: cara, antes de eu colocar qualquer resposta por escrito, me diga, o que você quer que 2 mais 2 seja? Com essa piada eu introduzo a quinta parte da nossa série sobre pensamento crítico. Nessa parte, você vai ter uma clara noção de como os números, as estatísticas e as probabilidades são veículos poderosos para divulgar besteiras e mentiras. Ao longo dessa parte, você vai perceber que, embora eles pareçam objetivos, são facilmente manipulados para contar qualquer história que se deseja. Perceba que esse conteúdo pode, de fato, melhorar a sua forma de pensar, bem como as suas tomadas de decisão. E é por isso que eu te convido a assinar o canal e ativar o seu sininho. Dessa forma, você pode acompanhar todos os lançamentos aqui no Verbo Científica. A maioria de nós tem dificuldades em calcular probabilidades e estatísticas mentalmente e detectar padrões sutis em tabelas complexas de números. A maioria de nós não sabe como expressar a chance de 1 em 1000 como uma porcentagem. Provavelmente porque as escolas passam a maior parte do tempo ensinando a matemática da certeza, como a geometria, a trigonometria, e praticamente não ensinam nada da matemática da incerteza, que é a estatística. O pensamento estatístico é o que está por trás das soluções de problemas reais. É ele que nos informa sobre os riscos de beber, sobre contrair AIDS, os riscos de engravidar, de andar de skates e outras coisas importantes ou perigosas. De todas as disciplinas da matemática, o pensamento estatístico é o que mais se conecta ao mundo de um jovem. Mas mesmo em nível universitário, raramente se ensina como é que se pensa estatisticamente. Isso tem um impacto profundo no exercício de importantes profissões, como direito e medicina, ambas de natureza fortemente estatística. Por exemplo, advogados e juízes se confundem com as estatísticas envolvidas nas análises de DNA, enquanto que muitos médicos interpretam mal a probabilidade de um paciente ter câncer após um teste de triagem positivo. Em geral, as pessoas não são boas ao avaliarem probabilidades. Elas são ruins nisso, não porque não sabem multiplicar ou somar. Elas são ruins em probabilidade em um nível profundo e intuitivo. Elas superestimam a probabilidade de eventos raros e chocantes, como, por exemplo, um ladrão invadindo seu quarto enquanto você está dormindo. Mas, por outro lado, eles subestimam a probabilidade de eventos comuns, mais silenciosos e insidiosos, como, por exemplo, o lento acúmulo de placas de gordura nas paredes de uma artéria. Além das dificuldades cognitivas naturais que os humanos têm com as análises estatísticas, muitos de nós somos intimidados pelos números e os aceitamos sem questionar, da forma que os recebemos. É fácil entender que, agindo assim, podemos ser levados facilmente a decisões ruins, a conclusões erradas. Nos dias atuais, os pseudo-fatos se passam por verdadeiros, as fake news se transvestem de informações verídicas e os números costumam estar no centro de qualquer alegação ou decisão importante. Lembra sempre que as estatísticas são produzidas por pessoas e as chances de elas estarem erradas e enganosas são grandes, independente se quem as produziu é uma pessoa tendenciosa ou de má fé ou se é uma pessoa honesta e bem intencionada. Ao longo da sua vida, você vai precisar perder o medo e encarar os números e os gráficos de uma forma crítica e cuidadosa. Você vai precisar raciocinar sobre eles, perguntar se são plausíveis, se são rigorosos. Vai precisar checar as suas fontes. Às vezes, os números verdadeiros são ridículos, então é necessário refletir um pouco mais para perceber se são de fato reais. Às vezes, as alegações parecem razoáveis, mas vêm de uma fonte que carece de credibilidade. Neste caso, é importante que você seja cético. Você deve fazer isso sempre antes de tomá-los como verdadeiros e antes de repeti-los a fim de formar uma opinião. Você vai perceber que não é necessário ser um estatístico profissional, um economista ou um cientista de dados para pensar criticamente sobre argumentos quantitativos. Você não vai precisar de conjuntos de dados extensos e esforços intensos para ser capaz de identificar besteiras ditas através de gráficos e números. Muitas vezes basta aplicar o raciocínio lógico básico a um problema e, quando necessário, aumentá-lo com informações básicas obtidas no Google.
Mais de 100 anos atrás, Herbert George Wells advertiu que o pensamento estatístico seria um dia tão necessário quanto a habilidade de ler e escrever. E hoje o que vemos é justamente isso, a necessidade de ferramentas e pensamento crítico para lidar com a grande quantidade de dados e informações que nos chegam diariamente. Ler e escrever não é mais suficiente se você quiser ser um cidadão bem informado. A velocidade da inovação tecnológica tornou a habilidade de se compreender dados e estatísticas tão indispensável no século XXI quanto a leitura e a escrita foram no século XX. Um analfabeto estatístico pode colocar sua saúde e seu dinheiro em risco. Ele pode ser manipulado para experimentar esperanças e medos injustificados, e até mesmo prejudiciais. O letramento estatístico, que eu vou discutir nesta parte da série, é a ferramenta que você vai precisar para interpretar, avaliar e comunicar as informações estatísticas que aparecerem pelo seu caminho. Esse vídeo termina por aqui. Se inscreva no canal e tenha verve científica. Abraço e até a próxima!